a consciência pós-morte, será que a pessoa fica consciente ou não? Então a gente Eita. vai tentar responder essas perguntas mais frequentes, tá bom? E aí eu separei um texto, Diácono Gil, Fica à que fica vontade. lá em Eclesiastes, capítulo 10, verso 5, até o verso 10. 5 versículos para a gente começar a entrar nesse tema, né? Diz assim, ó. Ainda há um mal que vive debaixo do sol, como o erro que procede do governador. A astúcia está posta em grandes alturas. Perdão, é o 9, capítulo 9. Cadê? Do verso 5. Isso. Capítulo 9, do verso 5 até o verso 10. Diz assim, ó. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Ó, só o versículo 5 já nos traz alguns nortes, né, sobre o tema que a gente vai entrar, né? E aí o verso 6 diz Verdade. assim, ó, também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma, do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o teu tempo sejam alvos as tuas roupas e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Te alegre a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Aí o verso 10 diz o seguinte, ó, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então esses 5 versículos aqui nos dá um norte muito bom sobre o tema que a gente vai entrar, e na medida que a gente for falando aqui sobre o destino dos mortos, fica à vontade também para tirar uma dúvida, para comentar, dar uma opinião, mas a gente vai voltar aqui nesses textos daqui a pouco, para a gente ver o que é que eles nos esclarecem sobre esse tema. Amém, amém. Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso querido irmão José Luciano, nosso querido irmão Luciano, conectado com a gente. O nosso irmão Cláudio Garcia também, um abraço todo especial. Você que já está aqui, não esquece de compartilhar o nosso programa. Compartilha no grupo do WhatsApp, compartilha no grupo da sua igreja, né, Pastor Jonas? Isso mesmo. Mas não esquece de compartilhar, porque o assunto hoje é o destino dos mortos. Um abraço também para nossa querida irmã Rose Carvalho, lá no estado da Bahia. A nossa irmã Rose Carvalho. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Um ótimo programa para todos nós. Vamos falar sobre o destino dos mortos. Pastor Jonas, o que deu origem à morte, Pastor Jonas, e como ela chegou até nós, hein, Pastor Jonas? Bom, Você então, sabe explicar? a Bíblia nos explica, Opa, né? a Bíblia, já o que a Bíblia diz, né? esse dilema, né, já aparece no Gênesis, né? Logo no começo. Né? Logo no começo da história humana, né? Então a gente tem do capítulo 1 até o capítulo 11 a história do universo, de Deus e o universo, né? E todos os homens daquela época. A partir do 12 até os 50, se eu não me engano, é a história de Abraão e sua família. Mas vamos lá, nos 12 primeiros capítulos nós temos a história do mundo, né? E já no primeiro capítulo nós temos a história da criação do universo, né? A Bíblia diz que em 6 dias literais Deus cria tudo quanto existe do nada pelo poder da sua palavra. Então ele traz tudo, o haja, né, de Deus, o haja luz, né, haja firmamento. Então em 6 dias literais, pelo poder da sua palavra, Deus traz do nada tudo quanto existe, já de pronto a existência, quebrando aí de fato toda a argumentação da teoria da evolução de Darwin, né? Então nós temos aí o criacionismo bíblico, o criacionismo bíblico no primeiro capítulo, né? E aí Deus cria todas as coisas. E aí no segundo capítulo nós vemos ele detalhando a criação do homem e da mulher, né? Ele traz ali a criação do homem e da mulher. Começa no primeiro versículo do capítulo 2, já dizendo que no 7º dia ele descansa, né? Que foi o tema do nosso último estudo, né? O dia do Senhor, ele separa, santifica, né? O kadosh lá do original é separar, né? É santificar. Então Deus santificou aquele dia, é santo, para ele mesmo, né? Ele mesmo separa. E aí, no capítulo 2 de Gênesis, nós vemos a detalhação da criação do homem e da mulher. E aí no capítulo 3 entra a problemática, né, do pecado. Porque Deus havia dado uma ordem
ao homem, né, e à mulher: de todo fruto aqui dentro do jardim, né, poderás comer, a não ser um, né, o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que tu comeres, certamente morrerás. Então essa era a ordem, né? Eles viviam debaixo dessa ordem de Deus. E aí a Bíblia nos mostra que a serpente entra na história, no capítulo 3 também, né? Aparece aí uma serpente falante, que é o próprio Apocalipse vai dar referência, que é o próprio Satanás, né? Apocalipse vai falar o dragão, a antiga serpente, né? Então Satanás, ele ali, ele assume a forma dessa serpente, né? E aí ele vai e engana Eva, e em seguida o seu marido Adão. E aí entra a problemática do pecado. E o que é o pecado, né? O pecado é a desobediência à ordem de Deus, é uma transgressão de uma lei, né? Qual lei? A lei que Deus tinha dado a Adão, que não poderia comer do fruto do bem e do mal, porque se comeres, certamente morrerás. Então a palavra de Deus era essa: certamente tu morrerás se tu comeres, né? E aí entra o homem, né? Desacreditando na palavra de Deus e acreditando na voz do inimigo, né? Porque o inimigo diz: não, vocês não vão morrer, certamente abrirão os olhos, vocês serão igual a Deus. E aí a Bíblia diz que Deus, ao procurar o homem, ele está escondido, né, com sua mulher, e aí ele está coberto, né, da sua nudez, ele aberta os olhos, e aí ele vê que está nu, e aí se cobre, né, com folhas, né? Então ele toma uma decisão. Qual a decisão que fez com que a morte passasse a todos os homens? A desobediência à voz de Deus, né? Porque Deus diz: no dia que comer, certamente tu morrerás. A morte não veio instantânea, mas a morte é uma consequência ali do afastamento de Deus. Porque até então, no capítulo 2, nós vemos tudo perfeito. A Bíblia diz que viu Deus que tudo era muito bom, tudo era excelente, tudo era perfeito. E aí no capítulo 2 nós temos essa perfeição divina no jardim. Mas ao comer do fruto do bem e do mal, ao desobedecer à ordem de Deus, nós vemos ali um afastamento, uma ruptura. Essa ruptura é o homem perdendo a sua plena comunhão com Deus, porque Deus, ele é santo, né? E aí o homem, ao desobedecer, ele sai dessa plena comunhão, dessa santidade divina, e passa ali então a enxergar, ao desobedecer, ele come do fruto do bem e do mal, passa a enxergar ali a sua nudez, né? Passa a conhecer o bem, não só o bem, mas o mal, né? De fato, ele passa a enxergar o mal, e ele começa ali a andar com suas próprias decisões, com suas próprias pernas, né? Ele decide não andar debaixo da palavra de Deus, mas em desacordo com a palavra de Deus. E aí a morte é uma consequência da sua morte espiritual. Porque Adão ali, ele perde a plena comunhão, e aí ao perder a plena comunhão, a morte física é só uma consequência da morte espiritual. É como se ele estivesse sendo tirado da sua essência, que era Deus. E aí tudo que é tirado da sua origem, né? Porque o homem, a origem do homem era Deus. Porque ele foi formado de matéria, barro, né? E aí Deus colocou nele a sua essência, né? E imprimiu também a sua imagem e semelhança, né? Deus formou conforme sua imagem e semelhança, isso está claro na Bíblia. E aí Deus soprou nas suas narinas. Esse sopro não era ar como eu e você sopra. Foi o fôlego de vida. Foi o fôlego de vida. A essência de Deus foi colocada dentro do homem. E aí, ao ser colocada essa essência de Deus dentro do homem, o homem passou a ser alma vivente, está lá o texto. E passou o homem a ser alma vivente depois que Deus soprou na sua narina. Mas aí, ao desobedecer a ordem de Deus, a vida está em Deus, como disse o próprio Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? O próprio Jesus se intitula como a vida várias vezes no Novo Testamento. O próprio Deus diz: eu sou a vida. Lá, quando coloca a bênção e a maldição diante de Moisés, lá no deserto, né? Diante do povo. Isso, lá. A vida ou a morte, né? Eu acho que eu não sei se é Deuteronômio, né? Ele diz assim: ó, eis que hoje te proponho a vida e a morte, né? Isso. A bênção e a maldição, cabe a tu escolher. Então, essa escolha também existia lá no jardim. A vida e a morte estavam nas mãos do próprio homem. O livre-arbítrio, é o que chamamos de livre-arbítrio. Adão e Eva tinham esse direito de não desobedecer, né? Ou de desobedecer. Então, o livre-arbítrio, a bênção e a maldição, a vida e a morte, era um direito de escolha do ser humano. E aí o ser humano, ao desobedecer, ele perde essa essência divina. E ao perder essa comunhão plena, essa essência plena de Deus,
né, que Deus havia soprado no homem, consequentemente, depois da morte espiritual, vem a morte física, porque a Bíblia vai dizer o quê? O salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Então o homem tinha a vida eterna, ele passa a perder ali quando desobedece, quando peca. E aí é como se ele tivesse perdido ali a sua origem, a sua identidade que estava em Deus. E aí é muito simples a gente fazer isso. Eu vi um pregador uma vez falando e é muito interessante, né? A Bíblia lá na criação diz o quê da água, né? A água produzam peixes conforme a sua espécie. Aí diz para a terra, terra, produzam ervas e árvores frutíferas, cada uma a sua espécie. E aí, o homem da mesma forma. Qual era a essência do homem? Deus, né? Deus sopra nas suas narinas e aí o homem passa a ser uma alma vivente. E aí, quando o homem é tirado da sua essência, ele morre. Da mesma forma que um peixe, quando é tirado da água, ele passa alguns minutos e morre. Verdade. Assim como a planta é tirada da água, ela passa algumas horas, ela fica ainda verde, algumas horinhas ali, depois ela seca e morre. Por isso o homem não morre instantaneamente, né? Os primeiros homens até viveram mais, 800 anos, aí depois o pecado era tão... se multiplicou tanto na raça humana, que antes do dilúvio ele disse, olha... Chega, eu não contenderá mais o meu espírito para ver o homem pecando tanto tempo. Então, a partir do dilúvio, seus dias serão de 100 anos no máximo, né? 100, então, 120 anos no máximo, está lá o texto, né? E aí, depois do dilúvio, diminuído drasticamente. Bastante, né? É uma redução muito drástica na idade do ser humano. Então, o homem passa 120 anos ainda com o fôlego de vida que Deus deu, e depois Deus retém de novo o seu fôlego de vida, que é a essência de Deus que habita em nós. Tirou essa essência de Deus de nós, nós voltamos ao pó, né? Como diz a Bíblia, voltamos ao pó e nada mais somos, né? Sem o fôlego de vida que Deus soprou nas nossas narinas lá em Adão. Glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa querida irmã Wanda Farias, um abraço todo especial para você, minha irmã. Nosso querido Daz Oliveira chegou por aqui, assim também como nosso irmão Júlio César, todos dois da IAP Horizonte, não é isso, pastor Jonas? César Silva, nosso querido irmão César, um abraço, meu irmão, obrigado pela sua companhia aí com a gente, o nosso querido irmão César. A nossa irmã Irene Bezerra, mãe do nosso querido Marcelo, da confecção também conectado com a gente. Jonatas Moreira, né? Nosso... Isso, Jonatas Moreira. Pai do Senhor, meu querido irmão. E Berg aqui, Souza chegando aí. Chegando, Berg Souza. Isso mesmo. E aqui o nosso querido pastor Zenilson Brito. Camarada, gente boa que a gente conheceu ali em São Paulo. Não esqueça de falar, que deu suporte muito bom pra gente. Gente muito boa, nosso querido pastor Zenilson Brito, lá da IAP Taipa, uma igreja aconchegante. Paz do Senhor, meu pastor, fica à vontade de comentar aí no programa. Berg Souza, nosso querido presbítero Berg, chegando aqui com a gente. Pois bem, hoje a gente está falando sobre o destino dos mortos, né, pastor Jonas? Isso mesmo. Então, a morte foi uma decisão do Criador ou foi uma escolha da criatura, pastor Jonas? Bom, é interessante a gente analisar sobre isso, né, essa pergunta, porque Deus havia dado uma ordem, um decreto, né? Sim. Não coma do fruto do bem e do mal, porque no dia que comer, certamente morrerá. Então, claro que a vontade de Deus era que o homem lhe obedecesse, né? Mas Deus sabia que tinha criado um ser livre, né? Um ser com o livre-arbítrio, o direito de escolher. Sim. E aí, por isso, de antemão, ele já prepara o plano da redenção, porque Deus é onisciente, né? É um dos seus atributos. Ele tem toda a ciência, ele sabe do dia de amanhã. Ele sabia que o homem pecaria. Mas Deus, ao criar seres livres, ele criou... Ele coloca essa possibilidade de obediência ou desobediência. Mas aí estava na mão do ser humano, né? Então, a morte... né? Ela era uma decisão de Adão. De quê? De obedecer, né? E viver para sempre, ter a vida eterna. Ou de desobedecer, né? De pecar e morrer. Não que Deus queria matar Adão, mas a desobediência afeta o caráter e a comunhão de Deus e Adão. E aí, ao afetar a comunhão plena que Adão e Deus tinham, consequentemente vem a morte. Por que eu digo isso? Porque é interessante a gente analisar que só em Deus existe vida.
fora da presença de Deus, Não há, né? não há vida, né? Então é por isso que existe uma corrente teológica de ensinamento que muitos compartilham de que os justos e os injustos viverão para sempre, né? Certo, que uns viverão para sempre em vida eterna e outros viverão para sempre de vida eterna, mas de sofrimento, né? Mas essa corrente não, o pensamento não é assim, é que todos vão Todos vão viver para sempre. para sempre Independente se é de uma vida de sofrimento, se é independente se é uma vida de bonança, né, com Deus lá na eternidade. Mas é muito claro a gente analisar que fora de Deus não há vida. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E aí ele diz para Lázaro, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele diz para as irmãs de Lázaro, né? Isso na ressurreição de Lázaro. Sim. E aí a ressurreição de Lázaro é só um prenúncio do que Deus vai fazer com os justos, né? Naquele dia, né? Chamá-los pelo nome e trazer de volta a vida, né? E aí a gente, principalmente nós promessistas aqui, né? Nós temos promessistas e alguns irmãos aqui de outras denominações, nós acreditamos nisso, né? De que a vida e a morte, né? Estava na mão do ser humano lá em Adão, né? A gente estava na mão do ser humano e confirmando aqui o que a gente acredita, é que a morte passa ao homem quando ele se distancia de Deus, né? Então o distanciamento total de Deus acontece quando Adão peca, né? E aí Adão peca e aí ele faz essa ruptura, né? De plena comunhão com Deus. E aí é questão de tempo para vir a morte física, né? A morte física veio em Adão com mais de 800 anos, mas porque Deus ainda era muito longânimo com o ser humano, né? Tinha muita paciência com o ser humano, até um ponto que o pecado estava tão grande que ele diminui a idade, porque ele perde um pouco ali a paciência, tanto é que ele refaz ele tenta começar de novo uma história humana, né? Com Noé e sua família e com os animais dentro da arca, tenta restaurar ali o mundo, mas aí o problema do ser humano ainda é interno, né? Ainda é interno e mesmo Noé achando graça, né? Sendo agraciado por Deus, sendo poupado Noé e sua família de uma geração perversa e pecaminosa, né? Mesmo assim Noé mostra que foi simplesmente por graça, não é porque ele era bom, porque depois do dilúvio ele toma um porre, né? E aí o seu filho, um dos seus filhos também peca, né? Desonrando ali, vendo ele nu e faz chacota e tal, e aí Caim, Cã, né? Cã é afastado ali do convívio deles e cresce e se multiplica, talvez com as filhas, né? Porque só tinha aquela família, com as filhas uma das filhas dos seus irmãos, e aí se multiplica e cresce e nasce uma grande nação perversa, né? Que é Babel, depois, né? Os descendentes de Noé tentam construir uma torre até o céu, vem Lameque escravizando ali mulheres, Nimrod escravizando homens, né? E aí a gente vê nações perversas surgirem, e Deus claramente estava certo com o coração, o problema do homem no coração, e por isso diminuiu a idade do homem para no máximo 120 anos. Então a gente vê aí muito claro nas Sagradas Escrituras que o salário do pecado é a morte. Então não tem como aquele que vive no pecado, né, receber o mesmo salário, né, ter vida eterna de alguém que andou conforme a palavra de Deus, foi alguém justo, né, viveu uma vida íntegra na terra, se esforçando para agradar a Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então só em Jesus há a vida eterna. Fora de Deus é isso que Adão perde. Adão perdeu de Deus ali a vida eterna, né? Ele perdeu a plena comunhão que tinha com Deus. E aí, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, consequentemente a morte física entraria, porque após a morte espiritual há uma morte física, né? Há uma morte física. Da mesma forma, os seres humanos. A Bíblia é muito clara quando diz assim, olha, aqueles que dormirem em Cristo, né, não experimentarão a segunda morte, só verão uma morte, né? Apocalipse fala sobre essa segunda morte, né?
aqueles que não foram achados no nome do livro da vida, lá no Apocalipse, né? Eles serão jogados no lago de fogo e enxofre, junto com a besta, o falso profeta, todos os seus adeptos, e aí sofrerão castigo do quê? Da segunda morte. Então essa segunda morte, que até os evangelhos vai dizer sobre isso, os evangelhos vai dizer que os que morreram com Cristo só morrerão uma única vez e ressuscitarão para a vida eterna. Aleluia. E os que morrerem sem Cristo morrerão duas vezes. Morrerão essa primeira vez e ressuscitarão para juízo e destruição eterna. Então, glória a Deus. É basicamente isso que a gente vê na Bíblia Sagrada. E quando você vê a palavra inferno, né? Transliteração, tradução. Porque inferno significa sepultura, né? E aí Seol no original é sepultura. Então, o próprio Eclesiastes nos deixa muito claro isso, né? Diz o Eclesiastes: tudo quanto tiver à mão, fazes conforme as tuas forças, porque na sepultura, por onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Glória a Deus. Então, sepultura aqui, muito claro, né? E aí no Novo Testamento grego, né, quando foi transliterado, e aí quando foi traduzido primeiro foi para o latim, né? E quem traduziu para o latim foi a Igreja Católica, que compartilhava dessa ideia. E aí os seus tradutores eram monges católicos, o próprio João Ferreira de Almeida também, que traduziu para o português. Mas primeiro ela foi traduzida para o grego pela Septuaginta, né? E depois o Império Romano, que tinha o poder ali imperial. Eles resolvem então mudar a língua para o latim lá em... Se eu não me engano, a língua oficial do Império Romano foi mudada lá em... Já não sei se foi 200 e alguma coisa, eu sou muito ruim de decorar a data, mas depois é mudada para o latim, e aí essa tradução já para o latim já coloca Seol como inferno, né? Essa palavra inferno significa sepultura, e aí em Eclesiastes já mostra muito claro para onde é que nós vamos, para a sepultura, para onde tu vai, lá não há obra, não há projeto, lá você fica mortinho da Silva até o dia da ressurreição. Glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso querido Alex Nascimento, nosso querido irmão Alex, conectado aqui com a gente. Olha quem está aqui com a gente, Pastor Kelso Gomes. Pastor Kelso conectado com a gente, ele diz: abraço, Pastor Jonas Gomes, Diácono Gildo, nosso querido Pastor Kelso. A paz do Senhor, Pastor Kelso. Pastor superintendente da Convenção Meio Norte, esteve aqui com a gente. Bênção de Deus. A palavra, nosso querido Pastor Kelso. Eu estava até falando pro Diácono Gildo que eu errei com ele, porque acabei não combinando de levar ele lá para pregar lá no Horizonte. Olha aí, Pastor Kelso, esqueceu de levar você, hein? Mas numa próxima dá certo. Então, um abraço, meu querido pastor Kelso. Nasceu aqui com a gente, né, Pastor Jonas? Isso, me recordo muito bem que no dia do meu batismo eu desci as águas do batismal junto com ele também aqui, né, ali no batismo, lá no Beiraçu. Ele diz assim: tá devendo, pastor. Pronto, cobrar, né, Pastor Kelso? Pastor Jonas, optando por escolher a morte em vez da vida, o que tornamos depois da morte, Pastor Jonas? Bom, então quando nós escolhemos a morte, optando pelo pecado primeiro, escolhendo a morte, primeiro em vez você da vida. Nessa passagem aqui a gente vai ter duas escolhas, né? Todo ser humano vai ter essas duas escolhas. Ou você vai aceitar Jesus ou rejeitá-lo. E rejeitar Jesus é rejeitar a vida, né? E aí a palavra de Deus vai dizer que depois que a gente morre, né? O fôlego de vida volta a Deus que o deu, e o pó volta à terra. Então nós vamos voltar, depois que Deus retirar o fôlego de vida de nós, quando ele retira o fôlego, nós voltamos ao pó, né? Que também faz parte da nossa origem. Lembra que tu és pó, né? E ao pó tu tornarás. E aí é uma das sentenças também, né? Lá quando Adão peca, né? Comerás o pão com o suor do teu rosto, né? Todos os dias da tua vida, até que retornes ao pó de onde tu veio, né? Então, a nossa origem é a matéria, o pó da terra, a matéria inanimada, como uma origem espiritual em Deus, que é o seu fôlego de vida. Então, Deus, quando retira o fôlego de vida do ser humano,
o ser humano volta ao pó da terra. E aí ele se desfaz como o pó da terra, né? E aí é o que a Bíblia deixa claro, né? Que a gente passou a ser uma alma vivente depois que Deus soprou em nós, soprou em Adão o seu espírito, né? E aí, esse é o destino, né? Nessa primeira passagem. Será morte, e essa morte você vai para a sepultura, né? Que é o que diz aqui Eclesiastes. O pó volta à terra, né? O espírito, que é o fôlego de vida, volta a Deus que o deu. E aí nós ficamos nesse estado inconsciente, como diz aqui Eclesiastes, versículo 10, tudo quanto tiver à mão, faze, Eclesiastes 9:10, faze conforme tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, não há projeto, não há conhecimento e nem há sabedoria alguma. Então você fica lá mortinho da Silva, como eu já falei, sem nenhum conhecimento. Não é aquilo que muitos acreditam, uma alma penada, um espírito vagando, vamos fazer a missa do 7º dia para ele encontrar a luz, né? Para ele achar o caminho do céu, né? Então, ou então fica no purgatório, como tem alguns que acreditam, fica no purgatório pagando os pecados até ir para o céu, né? Ou então vai direto para a glória, ou então vai direto para o inferno. Então, a Bíblia nos ensina que a gente vai para a sepultura, lá não há obra, não há conhecimento, e aí os mortos, todos eles, estarão lá até o dia de serem ressuscitados, ou para a vida eterna, ou para a destruição eterna. E há não só uma ressurreição, né? É bom deixar claro isso. São duas ressurreições. Bem-aventurado aquele que tiver parte na primeira ressurreição, diz a Bíblia Sagrada. Né? Porque há duas. Né? Porque só vai ter possibilidade de salvação, nós não acreditamos, e a Bíblia também não dá margem, né? Não é que nós não acreditamos, não é doutrina, nós não estamos aqui fazendo teologia dogmática, né? Nós não estamos pregando dogma aqui. Nós estamos falando que a Bíblia diz, esse é o tema do programa. Né? O que a Bíblia diz? Isso aí. A Bíblia diz que Jesus Cristo virá uma única vez, voltará uma única vez, essa vinda dele será visível, de forma audível, a som de muito trombeta e alarido, né? Será gloriosa, uma vinda gloriosa, com suas milícias e milhares de anjos, rasgará o céu de uma ponta a outra, mostrando a visibilidade dessa volta. Assim como um relâmpago sai do Oriente ao Ocidente, ele vai rasgar o céu e vai ser visível, audível, né? Vai ser poderosa essa vinda de Jesus Cristo. E ao som da última trombeta, os mortos em Cristo farão o quê? Como diz a palavra de Deus? Ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. E aí nós nos encontraremos com ele nos ares. Aí sim haverá o arrebatamento. A igreja será levada, né, que arrebatar significa isso, levada para o milênio no céu. E aí depois dos 1000 anos, o que acontece? A Bíblia diz isso, é muito claro. Depois a igreja desce do céu ataviada, né? A cidade santa desce do céu ataviada com os salvos. E aí haverá uma segunda ressurreição. E essa segunda ressurreição não há mais possibilidade de salvação. Os mortos todos estarão mortos, né? A terra estará desolada. Essa é a prisão de Satanás por 1000 anos, que não vai ter quem tentar, não vai ter quem atormentar, está todo mundo morto, ele vai estar preso na terra, e os salvos estarão, aonde aí? No céu, durante o milênio. E aí depois a cidade santa, que João viu descendo do céu, ataviada, está em Apocalipse, isso que eu estou falando, e aí ela virá, e os mortos que não foram achados no livro, serão agora ressuscitados para condenação e destruição eterna. E antes dessa destruição eterna, eles serão ressuscitados, haverá lá o Armagedon, né, o que chamam de Armagedon, eles serão mais uma vez enganados, serão milhões e milhões como a areia da praia, né, que cercarão de todos os lados da cidade santa e serão enganados mais uma vez por Satanás para tentar contra a cidade santa. E é nesse momento que eles serão aniquilados com fogo e enxofre, como diz lá em Apocalipse. E serão destruídos definitivamente. Para quem acredita que haverá um sofrimento eterno, é um frustrante, né? Mas eu acredito que Pois é, eu acredito no que a Bíblia diz. Então, eu estou falando o que a Bíblia diz. É isso. Doutrina católica, a gente pode discutir na história da igreja, que foi que o catolicismo inventou no período da Inquisição. Tem muitas denominações que herdaram
Isso da Igreja Católica, né? Doutrina do purgatório, mesmo enrustida lá na vinda de Cristo em 2 estágios, como se no primeiro estágio os mais santos subiriam e depois uns ficariam pagando seus pecados para depois no segundo estágio ter mais uma possibilidade de salvação. Isso é a doutrina do purgatório do catolicismo. Amém. E aí há também a doutrina do inferno do catolicismo. Vamos. Que se a gente for se aprofundar na história da igreja, a gente vê quem foi que inventou isso para botar medo nas pessoas. O diabozinho com chifre, tridente. Bem né? feião. O sofrimento lá no eterno, literal. Isso não faz parte do caráter de Deus. Deus não criaria seres humanos para viverem sendo atormentados. E, de fato, serão um maior número de perdidos do que os de salvos. Deus criaria um reino para Satanás, que seria o inferno. Satanás seria... né, no ponto de vista lógico, vitorioso, porque teria mais gente no inferno do que no céu, e aí ele teria algum reino para ali atormentar as pessoas de eternidade em eternidade. Isso não faz parte do caráter de Deus, isso não é doutrina bíblica, isso é doutrina católica. Glória a Deus. Tem alguns comentários aqui, pastor Jonas, os comentários aqui do pastor... A gente vai tentar responder. Isso, presbítero Beck, pastor Kelso, deixa eu ver aqui, o presbítero diz assim: quem morre é só a matéria, na minha opinião, na minha humilde opinião. Eu creio que o homem é dicotomista, independente da minha denominação, que fique em off. Olha aí. Aí ele segue aqui ainda. Dicotomista ainda é melhor do que a divisão corpo, alma e espírito, né? Melhor que tricotomista. Obrigado por sua opinião, Berg Souza, né? E ele diz assim: eu creio que o homem fica vivo, a matéria morre, mas respeito a opinião do meu pastor Jonas. É isso mesmo, a gente diverge em algumas questões, como eu já falei, dogmáticas, né? Mas aqui... Não, mas vamos lá, mas você acredita que o espírito fica vivo? Não, eu não acredito, né? Então, mas eu respeito também a opinião dos nossos irmãos assembleanos que acreditam, né? Que o espírito fica vivo, mas nós, promessistas, não compartilhamos dessa ideia, e eu também vejo nas Sagradas Escrituras, né, que a alma ela não é imortal, né? O que é uma alma nas Sagradas Escrituras? Uma alma é um homem completo, né? É o que? É a matéria, é o boneco lá de barro, com sopro de vida por Deus, a essência de Deus no ser humano, e o homem passou o que? A ser uma alma vivente. E quando a gente vai evangelizar, a gente diz assim, vamos ganhar o quê? Uma alma, né? E aí, o que é uma alma? É uma pessoa completa, irmão Gildo. Quando eu ganho uma alma, eu ganho uma vida. É ele completo. Então, quando tira o fôlego de vida, ele é o quê? Ele é apenas um cadáver, é um defunto. Pronto. Verdade. E o fôlego de vida volta a Deus, então é isso que a gente acredita. Aí, né? O homem só pode ser uma alma se ele for completo, corpo e o fôlego de vida, que nós acreditamos que é o espírito. O espírito é o fôlego de vida. Isso, a irmã Raquel ela faz uma pergunta ali: a composição do homem é matéria, espírito e alma? Espírito é o que nós podemos chamar de fôlego de vida, né? Matéria é o que nós podemos tocar, né? É a nossa carne, né? E a alma? A alma é ele completo. Tá certo. É o fôlego e a matéria. Esse é meu pastor. Então aí nós consideramos que é uma alma, né? Pronto. O pastor Kelso diz que em Hebreu 9:27 ele diz: o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O juízo, isso. Depois da morte segue-se o juízo. Obrigado pelo comentário. Está lá em Hebreus 9:27. 27, isso mesmo. Obrigado, a irmã Raquel ela diz assim: Sodoma e Gomorra é as duas cidades vizinhas receberam a morte eterna, pastor Jonas? Olha, interessante. Sodoma e Gomorra está lá na epístola de Judas, né? Irmão de Jesus. Diz que eles receberam o castigo do fogo eterno. E é interessante que o que é eterno no fogo? Quando se fala de fogo eterno na Bíblia, não está falando de fogo que queima para sempre, né? Que fica lá queimando, porque Sodoma e Gomorra não estão pegando fogo até hoje. Fogo eterno é as consequências desse fogo. Então Deus castigou Sodoma e Gomorra com fogo eterno porque a destruição dela foi eterna. Nunca mais elas voltaram à existência. Então quando Judas fala e os
os ímpios receberão o mesmo castigo de Sodoma e Gomorra, que receberam a punição do fogo eterno, destruição, as consequências desse fogo serão eternas. Nunca mais Sodoma e Gomorra existiu. Então não é que eles estão queimando até hoje. Então quando a Bíblia fala de fogo eterno, a Bíblia está falando de um fogo que destrói para sempre, não é um fogo que queima para sempre. O presbítero Berger diz: aniquilonismo em meu amado. Eu gosto desse pastor Jonas por a ousadia e coragem aí, pastor Jonas. Presbítero Berger aí lhe fazendo um elogio. Obrigado, meu irmão. Ninguém separa um homem de suas convicções, né? Do mesmo jeito que você tem ousadia e coragem para comentar aqui sua opinião, também lhe admiro por isso. Francisco Wilson da Silva também está conectado com a gente. Ele diz: Deus não criou para se perder. No entanto, muitas se perdem por não crer nas Escrituras. É isso, pastor Jonas? Isso, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? É Deus isso? enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, e aí Deus deixa essa decisão, né? Lá nas mãos de Adão, vida e morte. Obediência resulta em vida, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, disse Jesus, esse é o que me ama, eu o amarei, né? E eles serão amados pelo meu Pai também. Então, quando a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, né? Nós aceitamos Ele como Salvador, mas também Senhor. Agora, quem conduz a nossa vida é Ele, através dos seus ensinamentos, dos seus mandamentos. A gente vai crescendo no processo, um dos processos da salvação, que é a santificação. A Bíblia diz, sem santificação ninguém verá a Deus. E a lei, né, do Senhor, os mandamentos de Deus, né, as ordenanças de Cristo, o imitar a Jesus, crescer no processo de santificação. Até o quê? Até que Ele venha, ou até que a gente desça ao pó. E aí quando descemos ao pó, crendo nessa verdade, perseverando nela, processo final da salvação, porque é o quê? É a justificação em Cristo Jesus, né? Justificação, nós somos justificados quando cremos em Cristo Jesus, e aí nós convergimos, né? Conversão, e aí depois da conversão é o que? Santificação, depois perseverança, processo final, glorificação. E aí antes da glorificação tem um processo, tem uma caminhada, e aí faz parte desse processo se santificar, e nós santificamos o quê? Pela palavra. O próprio Salomão diz, como purificará o jovem o seu caminho, né? Ele diz, observando segundo a sua palavra, né? Então, é pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus, que a gente vai crescendo nesse processo até a glorificação, meu irmão. Paulo disse que conhece um homem que foi no paraíso. É o mesmo lugar que Cristo falou para o ladrão? Eita, presbítero Beck, se você me botar uma pergunta aqui meio difícil e polêmica, polêmica, diz, né? Paraíso, se for o mesmo lugar, temos um problema. O pastor Kelso até que responde aqui para ele embaixo. Isso. Eu não vou nem ver o do pastor Kelso, depois a gente vê. Que a gente comenta. Depois a gente comenta. Então vamos lá, presbítero Berg. Muito boa a pergunta. Hoje está muito bom. Muito boa a pergunta. De Deus. O tema de hoje nos instiga, né? Isso aí, o destino dos mortos. A comentar é muito bom esse tema, o destino dos mortos. Mas vamos lá. Paulo, ele está falando de experiências espirituais, né? E aí ele fala, eu conheço um homem que foi até o terceiro céu, né? Não sei se foi em corpo, se foi em espírito, Paulo vai falar sobre isso. E aí a gente sabe que existe um céu que é o céu que a gente vê, né? Existe um céu além desse céu que é o céu que é além da atmosfera, né? Atmosférico, né? Que é aquele céu preto. Existe um céu azul, um céu preto e um céu espiritual. Ele está falando do terceiro céu, é um céu espiritual, né? Ele não está falando que aqueles que faz uma exegese tentam fazer. Tem muitos pregadores que pegam esse texto e tentam fazer. Diz o que a Bíblia não diz, dizendo que existe 7 céus. 7 céus? Paulo fala até um terceiro. E aí, esse terceiro é o que está na Bíblia. Existe o céu do céu azul, o céu atmosférico, que é o céu preto, e existe o terceiro céu que Paulo disse que é um céu espiritual. João também, ele vai numa dimensão espiritual, vê a cidade santa, né? Ele vê todas as coisas ali, ruas como de ouro, vê que existe de fato uma dimensão espiritual, um céu espiritual. Então Paulo fala sobre ele. E aí a questão do paraíso, ela é muito importante a gente entender
que a Bíblia é uma transliteração dos originais. E nos originais não existia vírgula. E ali falta, na transliteração faltou. Não sei se foi porque os monges católicos criam nisso, de morrer direto para o céu. Aí eles deixaram escapar aquela vírgula, mas o texto seria correto o seguinte: na verdade te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Falta uma vírgula. Sem separar, né? Então Separa, essa é minha opinião. Falta uma vírgula. Hoje mesmo te digo. Hoje mesmo eu te digo. Pronto. Tu estarás comigo no paraíso. Até porque Jesus passou 3 dias sepultado. Ele não mentiria em dizer que estaria no paraíso com ladrão, né? Se ele passou 3 dias sepultado, né? E aí tem um texto que... e como Jesus foi ao inferno e tomou a chave... Jesus diz lá em Apocalipse: eu sou aquele que tem a chave da morte e do inferno. Aí muitos fazem uma exegese, dizendo que Jesus foi ao inferno e brigou com Satanás e tomou a chave do inferno. Isso não acontece. Quando Jesus vai ao inferno, aquele inferno é traduzido para inferno. Eu já falei. Seol, ou sepultura, foi traduzido para inferno. Então Jesus foi à sepultura, venceu a morte quando ressuscitou ao 3º dia. E ele tem a chave da morte e do inferno. É a chave da morte. Aquela tradução ali poderia ser traduzida: eu tenho a chave da morte e da sepultura. Por quê? Porque a sepultura não teve o poder de contê-lo. Então, quando ele diz eu venci a morte e venci o inferno, ele está falando a mesma coisa. Eu venci a morte e os aguilhões da sepultura, né? E a tumba que o guardava naquele lugar. Então, o que é que está aberto quando... O que é que está aberto quando as mulheres vão ao sepulcro? A pedra está removida. Ali era a porta da sepultura. Aí ele diz assim: olha, essa é a minha igreja. As portas do inferno, que poderia ser traduzido por sepultura, não prevalecerão sobre ela. Assim como as portas do túmulo de Jesus não prevaleceram sobre ele, assim também as portas da sepultura não prevalecerão sobre a sua igreja, sobre nós. Ou seja, quando Jesus voltar, na sua volta gloriosa, ele nos chamará pelo nome, todos os mortos ressuscitarão. Não importa aonde tiver, se morreu no mar, os mares devolverão seus mortos, a Bíblia vai dizer. A terra devolverá os seus mortos, as portas da sepultura não terão poder sobre aqueles que Jesus chamar, como Jesus chamou Lázaro. Lázaro vem para fora e as portas da sepultura ou as portas do inferno não tiveram poder sobre ele. Glória. Pastor Kelso diz: Paulo diz que foi ao 3º céu e não ao paraíso. E para o ladrão, Jesus falou que no futuro estará com ele no paraíso, que você acabou de falar, né? E é porque você disse que não ia ver os comentários do pastor Kelso, né? Mas ele falou mais ou menos aquilo que você acabou de traduzir aí. Presbítero Berger diz, lembrando que a Assembleia de Deus não defende também minha posição teológica muitas das vezes. Nadir Borges, vai falar. Teologia é isso, né? É pensar, né? Então fazer teologia é pensar sobre os temas, é fazer uma exegese minuciosa de textos bíblicos, né? E ver o que é a verdade de Deus. Claro que através de iluminação também, né? É um dos processos para entendermos a palavra de Deus. Não é só ler em si, há um processo espiritual também, pedir a iluminação de Deus para que a gente compreenda o texto. E é muito bom a gente fazer isso, né? A gente temos aqui nosso querido irmão Berg, né? Jonatas Moreira, que eu também conheço e eu sei que é de outra denominação. Temos o pastor Kelso, temos aqui nossos queridos promessista, né? Promessista aqui defendendo o que acredita. E é interessante, né? A gente pensar, refletir, porque teologia é isso, é o estudo de Deus e o seu relacionamento com as coisas criadas. Então a gente está falando aqui tudo que a Bíblia nos ensina, nos mostra, e ela é nossa regra de fé e prática, e a gente aqui está apenas reverberando verdades bíblicas, né? Verdade. Diaconisa Nadir Borges conectado com a gente, um abraço, minha irmã. Francisco Nunes diz: o paraíso é sem dúvida o céu. No caso do ladrão arrependido,
hoje estarás comigo no paraíso. Ora, se o que para o pó é corpo, é? Para o pó, O nosso para o irmão pó diz é assim, Francisco corpo. Wilson da Silva. É o Francisco Wilson. Ele diz assim, ó, o paraíso sem dúvida é o céu. No caso do ladrão arrependido, Sim. hoje estarás comigo no paraíso. Ora, se o que para o pó é o corpo, o físico, que é o físico, né? O fôlego de que é o espírito vai para Deus, não dá para desfazer essa verdade espiritual dita por Jesus. Sem dúvida, é claro que o ladrão foi para o céu, né? Porque Jesus disse, estará comigo no paraíso, né? Então, mesmo que esse texto, mesmo que minha opinião é que falta uma vírgula ali, e que Jesus disse no futuro, como disse aqui o pastor Kelso, né, que estaria com ladrão, claro, de fato, o ladrão vai estar com Cristo no céu, né, no futuro. Então ele já está. Se Jesus falou que ele estaria, né, quem somos nós para dizer que o ladrão não foi salvo, né, ou então que não estaria? O paraíso e o céu ali o paraíso, em algumas traduções, ou o céu é a mesma, está se referindo ali à mesma coisa. Muda por causa de tradução, né? A nossa irmã Raquel de Vils, ela faz uma pergunta, diz, o verbo estarás está no futuro? Estarás? Isso, estarás. Verbo futuro, né? Então é uma exegese, é uma exegese do texto, né? Então a gente tem que fazer uma exegese, tem que levar em conta os originais, tem que olhar em traduções, né? E aí a gente vai achar aqui o sentido correto, como nossa irmã bem frisou. O verbo estarás, né? Está no futuro, né? Estarás comigo, né? O presbítero Berger diz, parabéns pelo tema. Obrigado, meu irmão. Esse tema é bom mesmo. Pastor Kelso diz, não sei se você aprendeu comigo ou eu com você, pastor Jonas. Respeito do... Glória a Deus. Que bom, o programa hoje está uma bênção, né? Já estamos caminhando, né, pastor Jonas, para os minutos final. Já são 53 minutos de programa. Costumamos sempre fazer 1 hora, né, de programa. Mas vamos lá. Fiquem à vontade para comentarem, né? Pode comentar. Não importa que a sua opinião seja divergente da nossa, nossos irmãos aqui de outras denominações, como Presbítero Berg, dentre outros, tem total liberdade para comentarem também, tá bom? Essa pergunta é boa, pastor Jonas. Retornando ao pó, porventura, o homem tem alguma consciência, pastor Jonas? Segundo as Sagradas Escrituras, né? Quando o homem retorna ao pó e na sepultura, a gente não vê nenhuma margem para entender que mesmo traduzindo para inferno, né? Muitas vezes essa tradução como é que eu posso dizer? Puxar a brasa para a sua sardinha, né? O Império Romano, né? A igreja, foi no período da igreja imperial, né? Se institucionalizou em Constantino de 320. A igreja a religião, Constantino oficializa o cristianismo como religião oficial, aí nasce a igreja que era só apostólica, agora é a igreja apostólica romana. Então a igreja se romanizou, e aí, ao se romanizar, qual era a língua que predominava nos tempos bíblicos? Que os evangelhos, todo o Novo Testamento é escrito nela, grego, né? Embora os apóstolos, os discípulos de Jesus eram judeus, e a língua materna oficial deles era o hebraico, eles escrevem todo o Novo Testamento no grego. Por quê? Porque Alexandre o Grande helenizou quando o Império Greco-Romano dominava, então era a obrigação de todo mundo saber o grego, era a língua oficial de todo mundo daquela época. Foi até Deus movendo a história, ao meu ponto de vista, para que o evangelho tivesse facilidade de se expandir no mundo. E aonde os discípulos chegassem pregando, todo mundo saberia, porque a escrita deles... Porque quem sabe falar fluente sabe escrever também, né? Então, se eles eram fluentes no grego, eles escreviam muito bem no grego, e era a língua que todo mundo usava, então Deus usou, moveu a história humana para facilitar a expansão, a pregação do evangelho no mundo. E aí a gente vê essa mudança, porque nos tempos bíblicos já é o Império Romano que está dominando, mas o grego ganhou muita força, e o grego era a língua oficial. Mas aí, quando a religião cristã oficializada por Constantino, e a igreja imperial decide então agora implantar o latim, e as traduções são mudadas primeiro para o latim, porque, veja, para chegar
No português, ela teve uma transliteração primeiro do hebraico para o grego, que é a Septuaginta, em 289 a.C. Então, é traduzida para o grego a Tanakh, né? Que é o Antigo Testamento, né? Incluindo o Pentateuco, né? Que é leis e profetas e escritos. Todo o Antigo Testamento é traduzido para a Septuaginta. E aí, quando é traduzido para a Septuaginta, da Septuaginta, que é o grego, depois, mais na frente, a próxima tradução já é feita pelo Império Romano, que oficializa o latim como língua oficial, e aí traduz para o latim. E ao traduzir para o latim, essa palavra, que é traduzida inferno, né? Puxa brasa para a sua sardinha, para aquilo que eles acreditavam, né? E aí já não é mais a igreja primitiva, já não é mais a igreja dos pais da igreja, já é uma igreja imperial, né? Já é uma igreja paganizada, e aí foi 1500, de 300 e pouco, foi quase 1200 anos essa era, passando por igreja imperial, né, Idade Média, né, o período das cruzadas, e aí os tradutores que traduziram depois para alemão, depois do alemão foi português, e aí já traduziram com essa herança das doutrinas da Inquisição, né, da venda de indulgências, da questão da mudança, né? Até a própria versão católica até hoje é guardar domingos e festas. Isso aí foi Constantino que fez, mudou o dia de guarda lá em 320. Então a gente vê muita herança, né? Puxou muita sardinha, puxou, né? Vendeu-lhe seu peixe na tradução que foi feita para o latim, colocando a palavra inferno, né? Glória a Deus. O presbítero Berg, ele faz uma pergunta para você, pastor Jonas. Vamos fechar com essa pergunta? Ele pergunta assim: estarás depois que Cristo morre e ressuscita? Isso aconteceu ou não? Como é? Ele fala assim: estarás... Uma pergunta de quem? Do Berg, né? Do Berg Souza. Estarás depois que Cristo morreu e ressuscita? Isso aconteceu ou não? Bom, então estarás aí é no futuro da segunda vinda de Cristo, né? Isso se consumará, esse futuro que ele diz estarás comigo no paraíso, vai se consumar junto com o nosso, né? Todos os salvos em Cristo, né? Então ele estará um dia com Jesus. Hoje ele está na sepultura, né? E para nós que estamos vivos, demora a passar, né? Já se passaram o quê? 2000 anos, né? Que esse ladrão, mais de 2000 anos que esse ladrão está sepultado. Para ele é como, uma noite de sono. Você não dorme e você não acorda, parece que foi num piscar de olhos. Agora passa uma noite acordada para você. Passa uma noite acordada, demora. É verdade. Para nós que estamos vivos, está demorando. Isso. Mas para quem morreu, vai ser como ele morreu naquele dia, que num piscar de olho vai acordar na ressurreição dos salvos. Que ele foi salvo, o ladrão da cruz foi salvo. Aquele que confessou Jesus foi salvo. Aquele que Jesus fez a promessa foi salvo. Não do outro lado que fez zombaria de Jesus Cristo, né? Então esse ladrão, ele está esperando ainda a sua promessa, como Moisés, que foi lá da antiga aliança, como Adão, como Noé, né? Como vamos lá, cita a antiga aliança toda, como Abraão, os patriarcas, Isaac, né? Os patriarcas estão. Isso. Como Josué, na Nova Aliança, vamos lá para os da Nova Aliança, Paulo, Pedro, Tiago, todos eles estão esperando, aguardando essa promessa. E aí, na sua segunda vinda, Jesus chamará os mortos a ressuscitarem, e aí será consumada definitivamente, todos nós estaremos com ele, porque ele foi nos preparar essa morada, como diz em João 14. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então se consumará quando ele voltar para nos levar para si mesmo, como diz João 14. Pastor Kelso diz: estará no sentido de salvação, assim como nós também estaremos. Verdade. Mas Raquel diz: os salvos não irão morar no céu, só irão passar no sábado lá. Glória a Deus. Nossa querida irmã Raquel de Vils. Você viu o comentário? Como é? Ela diz que os salvos não irão morar no céu, só irão passar um sábado lá. Glória a Deus. Nossa querida irmã Raquel de Vils. Pensa de Deus. Ainda tem mais tirar comentário umas férias aqui. de 1000 anos. Isso. Né? O Berg diz: eu creio que a Nova Jerusalém descerá
do céu, como diz as Escrituras, e que a eternidade não se dará no céu. A escatologia é fascinante, que né? Veremos. A escatologia é fascinante. Então, como um pensante, né? Nosso irmão Berg aqui, teólogo também, né? Dá a sua opinião. E é interessante a gente pensarmos, né? O que a Bíblia diz e a gente sermos bíblicos, né? Não ficarmos, às vezes, repetindo doutrinas humanas. O que a Bíblia diz? Vamos ser bíblico, né? Dogma, os dogmas são ensinados e cada um tem sua denominação que é ensinado seus dogmas, mas como ele bem diz aqui, nem tudo ele acredita como a denominação mostra, mas é o que ele vê na Bíblia. Então é interessante a gente sempre pedir uma iluminação da parte de Deus para que a gente entenda as Sagradas Escrituras, né? De fato, é muito claro que a Sagrada Escritura fala lá quando diz respeito à escatologia, né? A cidade santa descerá do céu, e aí vai detalhando cronologicamente, embora um acontecimento como a Armagedon e a destruição não esteja ali de fato tão cronológico, né? Que você vai ver a destruição no capítulo 14, se eu não me engano, e aí depois o Armagedon, não sei se é no capítulo 15 ou é 16, não está tão cronológico assim, mas detalha muito bem o que acontecerá, né? O passo a passo ali na visão escatológica que João tem, né, das revelações no Apocalipse. Glória a Deus. A irmã Raquel de visualiza o ladrão da cruz está na sepultura, aguardando, assim como Pedro, Paulo e demais. Verdade. Pastor Kelso diz que Eclesiastes 9:10 diz que tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, né? Então, tá querendo dizer aqui que os mortos nada sabem, né? Então não tem esse morto que fique sabendo as coisas. Há pessoas que dizem, olha, sua mãe tá lhe olhando lá de cima, né? Então, os mortos não sabem, eles estão na sepultura. Nem os que morreram com Cristo, né? Nem os que morreram sem Cristo, eles estão mortos, estão na sepultura. Eclesiastes capítulo 9:10, que é o texto que o pastor Celso cita, é o texto que a gente tirou aqui por base. Do verso 5 até o verso 10, se você quiser se aprofundar e ler em casa, traz muitas verdades, né? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, né? Não tem conhecimento na morte, não há cognição na morte. Eclesiastes 9:10. Isso a partir do verso 5. O verso 5 continua dizendo, nem tão pouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Não tem, a memória fica lá no esquecimento. É como se fosse uma noite de sono mesmo. Por isso que Jesus relaciona a morte com o sono. Por quê? Porque você está ali inconsciente. Quando você está dormindo, você está inconsciente, né? Verdade. E aí, quando você acorda, né? Outra comparação muito boa, parece que foi num piscar de olhos. Você dormiu, já acordou no outro dia. Assim também será, né? Será também para quem morreu há 3.000 anos, há 4.000 anos, antes da era cristã. Quem morreu na era cristã também vai ser muito rápido. Demora para nós que estamos vivos, né? Quando nós morremos, vai ser, depois da morte segue-se o juízo. Por quê? Porque é tão repentino que o próximo acontecimento já é o juízo. Depois da morte segue-se o juízo. Você também já está sendo julgado ali. Morreu com Cristo, sentenciado para a primeira ressurreição, vida eterna. E, né? Morreu sem Cristo, sentenciado para a segunda ressurreição, morte eterna. Glória a Deus, presbítero Berger. Esse é o juízo. Amém. Presbítero Berger diz, eles já morreram, tá? Para mim, no futuro, a eternidade, mas para quem morreu, já é realidade. Glória a Deus. Francisco Nunes diz, quando morremos, tudo perece ali. Você não poderá mais ouvir, nem responder, mais nada. Por isso, se tiver de fazer alguma coisa, faça hoje. Isso. E nós não costumamos dizer muito isso, né? Até uma verdade bíblica. Enquanto há fôlego de vida, há esperança, né? Depois que morre, não há mais o que fazer, né?
Então as decisões que nós temos que tomar por Cristo, elas têm que ser agora, em vida, né? O hoje, o amanhã não nos pertence. Por isso que o hoje se chama presente, né? É um presente de Deus, é uma dádiva, é escolher a Cristo, a viver essa vida eterna agora, no presente. Por quê? Porque quem escolhe Cristo no presente, ele não morre mais. Ele apenas dorme para uma